Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Treinadores do Sofá. Hoje o 8º episódio. O meu nome é Diogo Bilé, para quem não me conhece. Espero que esteja tudo bem com a nossa audiência e com o nosso caro treinador da cadeira, Lídio. Como estás? Eu estou bem, mas de facto já há 2 episódios que eu não sou o único treinador da cadeira neste podcast. Tu também estás numa cadeira, por isso somos os treinadores da cadeira neste momento. Exatamente. Lídio, nós hoje temos vários assuntos para falar. Para a nossa audiência, vamos falar então da notícia sobre o futebol internacional. A Juve ganhou o campeonato italiano pela 9ª vez consecutiva. Isto é um domínio sem precedentes. Em Portugal, pelo menos, nós nunca vimos nada assim, só vemos um penta do Porto. 9 vezes campeão, o clube de Turim, que continua com uma hegemonia brutal em Itália. Este ano vimos um futebol não tão atrativo por parte das Juventus, mas os bianconeri continuam com o domínio no que toca aos campeonatos. Atalanta, Lazio, Inter em luta pelo segundo lugar. Lídio, tu que és grande fã da Atalanta, achas que para o ano, com um certo investimento, um destes 3 clubes consegue chegar ao título e destornar as Juventus, ou teremos um decacampeão? Vai ser diferente e vai ser difícil para as 4 equipas. Para já este ano o Inter de Milão já fez um grande investimento e temos de ter em conta o investimento que o Inter de Milão fez. Conseguiu o Eriksen em janeiro, no que era suposto ser só no verão. Foi um grande médio para eles e conseguiu pode ter estragado um bocado a química do Inter de Milão, porque o Inter de Milão estava em primeiro lugar. A Juventus estava, se eu não estou em erro, a 4 pontos do primeiro lugar e depois o Inter começou a cair e a sua forma a piorar. No entanto, o Inter, eu acho que para o próximo ano é campeão, é uma equipa muito consolidada, o António Conte é um excelente treinador e é uma equipa que vai conseguir fazer muita coisa para o próximo ano. No entanto, temos uma Lazio muito forte, não só com o Immobile, mas com um treinador também muito bom, e depois temos uma equipa muito consolidada por parte da Lazio. A Lazio este ano foi muito em parte do Immobile, conseguiu fazer aquilo que está a conseguir fazer. Immobile é botador, sem dúvida, a não ser que não marque gols nestas últimas 2 jornadas e o Ronaldo consiga. A Atalanta vem demonstrar o melhor futebol em Itália, sem dúvida, este ano, mais atrativo, mais goleador, e fez um rejuvenescimento no futebol italiano, algo que nós nunca tínhamos visto muito em Itália, nem na Série A, no que tocava a muitos gols, a goleadas, e é um futebol muito distribuído e muito coeso. Mas são equipas que vão ter que aprender com os erros, e se não forem levarem razias nos seus plantéis, eu creio que o Zapata para o próximo ano não ficará na Atalanta, creio que o Papu Gomes não ficará na Atalanta também, creio que o Martin Derron também não ficará, mas poderão ficar, e se a Atalanta conseguir ter um orçamento que vá buscar jogadores bons, jogadores que possam ir buscar, por exemplo, ao Campeonato Português e ao Corona, o Acunha, para reforçar mais as laterais e extremos, que são posições que eles precisam, mas são uma equipa muito boa, são uma equipa que vão conseguir chegar longe se quiserem. Este ano já queria que eles tivessem sido campeões, até pelo bom futebol que praticaram. Ainda estão na Champions, conseguiram derrotar um Valência, apesar de estar em má forma este ano, como todos os anos têm estado, eles não têm estado em boa forma, uma equipa que a nível de estrutura tem estado muito mal, mas a Atalanta tem mais do que condições para prosseguir na Champions e para o próximo ano ser uma equipa muito perigosa na Série A. Nós, como já referiste, em princípio, Cristiano Ronaldo vai perder o Capocannonieri, penso eu que é assim que se diz, o título de melhor marcador na Série A, numa luta muito, muito disputada entre Cristiano Ronaldo e Immobile, mas com Immobile a fazer um hat-trick no último jogo, conseguiu então chegar aos 34 golos, empatando com o líder da Bota de Ouro, Lewandowski, mas ainda faltam 2 jogos e Cristiano Ronaldo com 31 golos é o Cristiano Ronaldo, pode claramente passar o Immobile e o Lewandowski com 2 jogos fenomenais, e por cima a jogar muito mais descontraído. A Juventus, temos de ter isso em conta. Mas Immobile falou há poucos dias numa entrevista, e falou que quando se reformar e tiver com os seus netos, vai contar sobre aquela época em que disputou o título de melhor marcador da Série A e a Bota de Ouro com o melhor jogador de todos os tempos, Cristiano Ronaldo. Uma grande demonstração de respeito por parte
do Immobile. E Cristiano Ronaldo continua então assim na luta, mas cada vez mais longe, apesar da sua espetacular prestação nesta Série A, especialmente no ano já de 2020. Mas por falar em respeito, Lídio, por cá houve duas tomadas de posição muito importantes por parte dos dois canais mais fortes em Portugal, a SIC e a TVI, decidiram acabar com os programas desportivos baseados em 3 comentadores representando os adeptos dos 3 grandes. Estes programas são, por muitas vezes, tóxicos, programas que não falam sobre futebol, mas sim sobre erros de arbitragem, sobre erros dos dirigentes desportivos e, em maioria, o Benfica. Nós vimos, ainda ontem, no último episódio, no penúltimo episódio do dia seguinte, penso eu, que é o programa onde está Rodrigo Roquete, Paulo Baldaia e Vasco Mendonça. Roquete pelo Sporting, Baldaia pelo Porto e Mendonça pelo Benfica. O Paulo Baldaia e o Rodrigo Roquete pouco se preocuparam com o programa. O Vasco Mendonça mostrou muito, eu por acaso não vi, o meu pai até me falou sobre isto, eu depois fui verificar. O Vasco Mendonça quis desculpar-se perante os adeptos por no programa não ser o melhor, e até mostrou a sua posição, atacando o facto de não haver debates para as eleições no canal da BTV, e o Rodrigo Roquete passou o programa a falar mal do Benfica, a dizer que a culpa do Sporting não ter ficado no terceiro lugar é do Benfica, e o Paulo Baldaia, como sempre, uma pessoa altamente tóxica, que pouco ou nada falou sobre o seu clube e mal deixa falar o Vasco Mendonça. Na TVI, finalmente teremos o fim do Pedro Guerra e do Manuel Serrão, e vão então ser substituídos estes programas por programas com uma base de comentadores desportivos que não estejam identificados com clubes e que se foquem no futebol em si. Isto são grandes tomadas de atitude por parte tanto da SIC como da TVI. Eu e o Lídio nós criámos este podcast com o intuito de criar um programa desportivo acima de tudo, mas que também pudesse falar sobre o futebol português de uma maneira mais calma, mais sensata, sem estarmos a falar constantemente sobre arbitragem, embora eu já o tenha feito, mas a não culpar arbitragens por tudo e por nada, olhar para os momentos dos clubes, tanto do Benfica, como já criticámos, do Sporting, que eu já critiquei no meu canal a época do Sporting, e especialmente a abordagem ao jogo, ao Derby da Luz. O próprio Lídio já criticou ambos os clubes e até mesmo o Futebol Clube do Porto. Nós estamos aqui para falar sobre um pouco de tudo. Já falámos sobre equipas pequenas, equipas grandes e sobre o futebol em geral. Estes programas não estavam focados sobre isso, estavam focados sobre o extra-futebol e agora devem ser substituídos por programas que se foquem no futebol. Isto é uma grande vantagem para o futebol português, que era cada vez com mais problemas devido a estes programas, e o Lídio ficou bastante contente com isto, eu fiquei bastante contente com isto, espero que todas as pessoas fiquem contentes com isto, mas agora vemos para os outros canais grandes, ou seja, RTP e CMTV, também têm programas assim, apesar de muito diferentes. Lídio, a RTP e a CMTV deveriam seguir este caminho, apesar de termos em conta que a CMTV é muito pior que todos os outros. Eu acho que todos os canais televisivos em Portugal deviam seguir o exemplo, por exemplo, do Canal 11, que tem um programa sobre futebol e não tens pessoas que são de um clube e dizem, eu sou do Benfica, eu sou do Porto, eu sou do Sporting. Não, estão ali para analisar bom futebol, seja futebol internacional ou futebol português. Estão ali para analisar, seja um lance de um golo, uma construção de uma jogada. Estão ali para analisar o que é o futebol em si. O problema destes três dos programas que já referiste, dos três grandes, é que só olhavam para os três grandes, não olhavam para os jogos, por exemplo, que até a equipe fez capa entre o Portimonense e o Gil Vicente, não olhavam para esses jogos, não olhavam para os jogos tão dito pequenos. No entanto, o melhor futebol
praticado já nestes últimos anos foi esta temporada, com equipas como o Famalicão, como o Rio Ave, como o Braga, como o Guimarães, e até equipas como o Santa Clara, o Boa Vista conseguiram praticar um bom futebol. O top 10 português este ano foi dos melhores top 10 que já tivemos em muitos, muitos anos. Temos visto um investimento no futebol português também que não tem sido referido nestes programas. Por exemplo, o dono do Lille comprou o Boa Vista e para o próximo ano o Boa Vista já vai ter um investimento grande, o que será muito bom para o Boa Vista. O dono do Aston Villa está a pensar em comprar o Vitória de Guimarães e isso não tem sido referido. Eu acho que o investimento no futebol português também está a referir lá para fora que a atenção deverá ser para a Liga Portuguesa. Este caso do Aves tem vindo a chocar muitas pessoas, seja no futebol português como fora. Como é que é possível acontecer isto a um clube da primeira divisão? O problema é que acontece várias vezes e às vezes nem são documentadas. Temos de ver que o Estrela da Amadora acabou por estas formas, o Alverca também acabou por estas formas e regressou há pouco tempo. E no que toca a estes programas dos três grandes, o futebol mudou. Houve uma evolução e também teve de haver uma evolução no programa. Aquilo que é tóxico já não é bom para o futebol. E eu acho que foi uma grande decisão, tanto pela TVI como pela SIC, que eu acho que todos os canais devem seguir esse mesmo exemplo. Mesmo a RTP, que tem um programa como o Trio de Ataque, que é muito mais, apesar de ter os adeptos três grandes, é muito mais terra a terra, muito mais sensato, com comentadores que são muito mais focados naquilo que é o jogo em si do que os extras de futebol. Claro, porque apesar de ser um programa mais terra a terra, não deixa de ser um programa em que é dos três grandes. E se tu para conseguires uma igualdade no futebol português neste momento, tens de ter um programa de televisão que consigas falar de uma liga inteira e não seja um representante de um clube. Tens de ter pessoas a falarem mesmo daquilo sem estarem a dizer eu sou do Benfica e tu és do Porto, é por isso que tu não prestas. Não, o futebol é futebol, nós queremos bom futebol, nós não queremos um programa a falar dos três grandes, até porque este ano, se for um programa a falar dos três grandes, onde é que está um comentador do Braga? Foi o Braga que ficou em terceiro lugar, não foi? Onde é que está um comentador do Famalicão que fez uma boa temporada? Não existe. Tem de haver um programa que consiga falar do futebol de uma forma e de igualdade. Não tem de ser só os três grandes que têm um foco em Portugal. Tu vais ver um programa em Inglaterra, tu não tens um foco nos grandes, tens um foco na liga em si. O Norwich e o Bournemouth desceram, e no entanto para a próxima temporada, que o Watford também desceu para a Championship, tu vais continuar a ter fãs nos estádios desses clubes. No Championship tens estádios cheios. Tu em Portugal também tens... Ok que a situação é diferente, o futebol é completamente diferente em Inglaterra e os programas são diferentes, mas tu para teres um bom futebol em Portugal também tens de deixar este estigma dos três grandes é que são bons. As equipas todas, se tivessem um foco, seriam todas boas. E não é seja pelo investimento ou não, é pelos olhos que elas têm dentro dos jogos. E é isso que nós também temos de ver. Não é só o foco. Eu acho que o que estes programas também não abordam e deveriam abordar, não é só o facto de abordar de facto as equipas pequenas, é abordar as más gestões que as equipas pequenas têm ao longo dos anos. Eu vejo já muita gente do Portimonense a contestar o facto de nós só termos tido 5 campeões na nossa história, e sendo que os 2 campeões que não foram dos 3 grandes foram campeões apenas uma vez, e é como se costuma dizer, uma vez sem exemplo. Não é só este o problema de só de dar aos 3 grandes. O problema é que quando não se dá aos pequenos, não se falha das falhas. O Sporting, o Benfica e o Porto, quando têm um erro de gestão, são colocados na praça pública e são julgados. Os erros de gestão do Portimonense, do Aves, do Belenenses, do Vitória de Setúbal não são colocados, e estas equipas não conseguem crescer porque não têm bons projetos desportivos, bons projetos financeiros. O Benfica estava na penúria e reconstruiu-se através da sua formação, do investimento certo. O Sporting estava bem, estava com uma boa formação, deixou de investir, foi por aí abaixo, foi colocado na praça pública. O Porto investiu demasiado e foi por aí abaixo, e neste momento está a tentar reconstruir o seu plantel através da formação, mesma estratégia que o Benfica. As outras equipas não fazem isso. O Braga fez isso, cresceu e tornou-se de uma equipa média para uma equipa que se está a chegar ao patamar dos grandes, apesar de, em termos de infraestruturas e de orçamentos, ainda estar bastante abaixo, conseguiu fazer isso. O Guimarães está a tentar chegar a esse patamar, a um patamar de equipa que luta constantemente pela Europa.
E uma coisa que nós não vemos nestas equipas mais pequenas, como por exemplo o Portimonense, Aves, Belenenses, neste caso Belenenses-Chade, e até mesmo o Vitória de Setúbal, é que não vimos este tipo de investimentos no que é certo, no que resulta. E, portanto, por isso é que nós nunca vamos ter equipas a crescer dessa maneira. Não é por terem apoios a torta e direito da Liga ou da Federação que vão crescer. Uma equipa até pode ter como o Portimonense, que está com bastante dinheiro e não conseguiu. Tem uma estrutura supostamente forte e não conseguiu manter-se na Primeira Liga. Estes são coisas que, por exemplo, o Marítimo poderia ter poupado imenso em jogar no continente e não quis jogar e teve que pagar às equipas para fazerem a viagem até à Madeira. Isto são coisas que não se compreendem e que deveriam ser julgadas neste tipo de programas. Finalmente teremos então programas focados na Liga Portuguesa e não apenas nos três grandes. CMTV tem que ser parada, aqueles programas todos tóxicos com jornalistas que só têm o objetivo de destabilizar, seja Benfica, seja Porto, seja Sporting. A RTP, apesar do trio de ataque ser bastante interessante e focar-se apenas nos três grandes, pode mudar para programas como a Grande Área, com jornalistas desportivos como o Carlos Daniel, que é um dos melhores jornalistas de desporto que existem em Portugal. E isto é uma página de viragem no futebol português, que esperemos que seja levada a cabo por todos os programas e que finalmente poderemos deixar de referir os adeptos, neste caso somos adeptos do Benfica, referir adeptos do Porto como inimigos, mas sim como adversários, e esperemos que então os podres do futebol português fiquem debaixo dos holofotes e comecemos a focar naquilo que é bom, que é a festa do futebol. Estamos então de volta ao episódio 8 dos Treinadores do Sofá. Agora vamos então mudar do paradigma do futebol para outros eventos interessantes. No UFC tivemos então um main event muito bom numa Fight Night, Whittaker vs Steele, que não desapontou, 5 rondas de porrada. O Lídio vai então dar o seu insight sobre a luta, não muito grande, porque ele viu a luta inteira. Eu apenas vi alguns comentários e algumas highlights. Houve gente a dizer que o Till deveria ter ganho, outros disseram que o Whittaker ganhou bem. Qual é que foi então o teu score? Como é que davas o teu score, de facto? 49-48 para o Whittaker. O Whittaker foi um lutador muito mais paciente e muito mais agressivo. Foi um lutador que não teve problemas nenhuns em atacar quando era necessário, usar os takedowns para atacar o Till, porque para já o Whittaker não é um lutador de chão, é um lutador mais de striking, e ambos são lutadores de striking. O Till, um grande lutador de Muay Thai, e foi bastante referido dentro da luta que ele e os pontapés que ele fazia de Muay Thai. E tentava sempre ir ao pontapé, ao overhead kick, aquilo que é chamado overhead kick. O Whittaker quis pontuar. O Whittaker notava-se querer pontuar e começou a fazer muitos low kicks à perna direita de Till. E começámos a ver isso mesmo na luta. A primeira ronda foi uma ronda para o Till atacou mais, foi mais agressivo, quis mais lutar. Mas a segunda ronda foi completamente avassaladora. Foi muito, muito má para o Till. O Whittaker é ex-campeão de middleweight, um grande campeão de middleweight, já agora, pode não ter tido muitas defesas e depois ter perdido contra o Adesanya, mas foi um bom campeão middleweight. Conseguiu aproveitar todas as falhas que o Till tinha, apesar de ser um combate que não foi passado no chão. Foi um combate a ser passado no feinting, sempre a fazer bluff, sempre a ver onde é que o outro ia, sempre a ver o movimento um do outro. Foi um combate bastante mental que o Whittaker conseguiu ganhar. O Till fez uma cotovelada ao Whittaker na parte de lado da cabeça que pôs o Whittaker a sangrar, mas a sangrar a sério. No entanto, foi um dos strikings mais importantes do combate, mas não foi suficiente. Darren Till sai desta luta não de cabeça baixa, porque fez um grande combate, e até o próprio Whittaker, ao ganhar, disse que foi o combate mais de cabeça que ele já fez na sua vida e na sua carreira. E teres esse props, ou teres esse elogio por parte de um ex-campeão como o Whittaker, Darren Till não pode baixar a sua cabeça, e acredito que ele um dia irá lutar contra a Adesanya. Não sei se será campeão. Ele vai ter de perder um bocado
aquela inibição que ele tem, que ele é um bom lutador, mas parece que se não tiver a seu favor a luta, ele não vai atacar muito e ele vai ter de perder essa inibição, vai ter de ser um lutador mais agressivo e eu não tenho isso contra o Whittaker. Apesar de ter sido um combate bom e um combate que teve 5 rondas a mesma forma. Só a segunda ronda é que notou que o Whittaker foi muito melhor do que o Till. Foi um combate bastante bom, espero que o Whittaker vá lutar contra o vencedor do Adesanya Costa, mas acho que não vai lutar contra nenhum nem o outro, vai lutar contra outros contenders da Middleweight Division. Nestas Fight Nights na Fight Island, uma coisa que surpreendeu foi então, deixa cá ver o nome para não assassinar, Khamzat Chimaev surpreendeu com 2 domínios brutais em 10 dias. Os lutadores de MMA normalmente levam 2-3 meses de recuperação, até porque a adaptação aos pesos é bastante complicada. E Khamzat Chimaev lutou a 15 de julho em middleweight e lutou a 25 de julho em welterweight, ou seja, foi de 185 pounds, mais ou menos 81, 82 quilos, para 77 quilos no espaço de 10 dias. 2 lutas, 2 vitórias avassaladoras. 192 strikes que ele executou e apenas recebeu 2 nestas 2 lutas. Ou seja, Khamzat Chimaev está então agora com muitos olhos em cima dele nas 2 weight divisions, porque teve 2 lutas importantíssimas. Um recorde de 8-0, em termos destas 8 vitórias, lutadores muito, muito mais fracos, no entanto, mas até mesmo Khabib Nurmagomedov teve muitas lutas assim, contra lutadores que nunca teriam hipótese à partida. Portanto, temos aqui um novo fenómeno, apesar deste ser sueco, temos aqui um novo fenómeno. Não. Ele nasceu na Rússia, naturalizou-se, foi sueco. Eu acho que ele é mais ou menos do mesmo sítio de onde é o Khabib, acho que é Makhalaka, uma coisa sim, assim. mas no entanto, aparece-me que é sueco. Sim, portanto, eu vou dizer representa a que é sueco. Suécia. Uma coisa do que o Whittaker, nasceu na Nova Zelândia, mas representa a Austrália. Acontece, são coisas assim. Temos então aqui um novo Khabib Nurmagomedov, entre aspas, apesar de ambos não gostares muito deste mantra. Eu acho que ele é um lutador bom, é um lutador que neste momento está com um recorde invencível e ele tem uma coisa que tu podes dizer que é um novo Khabib. No entanto, eu não acho, mas eles dois têm muita semelhança. São lutadores muito, muito dominantes nas suas lutas. Eles entram logo para ganhar e tu vês isso nos olhos deles. Eu acho que eu não queria ser a pessoa que estivesse a lutar contra eles os dois. Mas existe várias diferenças. Para já, este tem 1,88m, o Khabib é mais pequeno e está numa weight class diferente. Está numa weight class diferente. Tu notas menos 10 centímetros e menos 10 ou 11 quilos. E tu notas que o Chimaev é muito mais dominante do que o Khabib, também é normal, é uma weight division ou 2 weight divisions acima. No entanto, nós temos de ver o Chimaev voltar contra lutadores mais a sério. Não é dizer nada de mal dos lutadores contra quem ele lutou, mas, por exemplo, ver um Chimaev Adesanya ou ver um Chimaev Usman ou até ver Chimaev Masvidal poderia ser uma luta bastante interessante. Agora dava-lhe o Masvidal ou o Covington no welterweight. Na middleweight, penso que o Whittaker ou o Till seriam ambos 2 lutadores bastante interessantes. Ou o Stephen Thompson também é um bom lutador e seria um bom lutador para ele. Ou o Donald Cerrone também, na welterweight division. Existem muitos bons lutadores para quem ele possa lutar e provar-se. Anthony Pettis, muitos bons lutadores. Até temos Gilbert Burns, que ele poderá lutar agora na welterweight division. Mas vamos ver se o hype train vai continuar ou vai cair. Mas em 10 dias de lutar por 2 weight divisions completamente diferentes, é sem dúvida um fenómeno. Isto é um recorde. É que ele poderia estar a lutar com 10 dias de diferença na mesma weight division, e já era brutal. Agora lutar em 10 dias em 2 weight divisions diferentes, em que a diferença é de 15 pounds, ou seja, à volta de 6, 7 quilos,
isto já é um grande achievement. Ainda é maior, e ainda por cima com o domínio que teve. Ele parece que não houve problema em perder 7 quilos assim em 10 dias, que é brutal. Portanto, o que está a dizer é mantenham-se então atentos ao UFC, ao Khamzat Chimaev, que pode vir a ser uma nova estrela então no middleweight ou welterweight. Ele pode ir a qualquer um e fazer surpresas. Estamos então de volta para os ups and downs do podcast Treinadores do Sofá. Quais é que são os teus ups and downs esta semana, Diogo? Olha, eu tenho 2. O derby Benfica Sporting para acabar o campeonato foi bastante interessante. Vimos então um jogo que eu sinceramente pensava que seria um pouco mais competitivo, mas eu já fiz um vídeo a falar sobre isto no meu canal, passem por lá. Eu analisei, penso bastante bem o jogo. Nos 90 minutos o Benfica, no geral, foi superior, apesar de toda a gente estar à espera de um Sporting bastante mais competitivo. Penso que o Benfica viu bem os pontos fracos do Sporting e aproveitou, conseguiu uma vitória por 2-1 que pecou por escassa, e o futebol ganhou com um excelente jogo de futebol por ambas as equipas. E outra coisa interessante é uma equipa do nosso distrito manteve-se na Primeira Liga, apesar de ter estado com muitas dificuldades, o Vitória de Setúbal. Partindo então para os downs, que eu não tenho muito a falar sobre isso, o Aves vai de mal a pior, sem autocarro, a taça desapareceu, afinal já foi encontrada, as notícias continuam a chegar, a SAD deve ir à falência, uma equipa que ainda há pouco tempo tinha ganho uma taça de Portugal, a cair assim desta maneira, é muito mal para o futebol português e um down no geral. Outro down que eu tenho a dizer é a falta de postura do Rubén Amorim, que não gostei. É uma falta de noção, a ser irónico na conferência de imprensa, a falar, a dizer que o Sporting merecia mais, a diferença de atitude mostrou-se e de carácter. Mas o que é que ele queria dizer com isto? O Sporting foi dominado durante a maior parte do jogo, não teve resposta para a pressão que o Benfica exerceu, não teve a qualidade e maturidade para jogar olhos nos olhos com o Benfica e apenas teve cerca de 20 minutos, e já estou a esticar, 20 minutos do jogo por cima, e teve apenas 2 ocasiões de golo, sendo uma bola ao poste e outro o golo. O que é que Rubén Amorim queria dizer com isto? Penso eu que é um treinador que mostrou ligeira arrogância nesta altura, até aqui tinha sido bastante humilde. Falhou na abordagem aos jogos grandes, como eu já disse, e falhou mesmo muito neste jogo da Luz, onde poderia, se não tivesse sido a falta de pontaria dos jogadores do Benfica, e até por vezes pontaria a mais, com bolas ao poste, poderia muito bem ter perdido o jogo por 3, 4, 5, 6, e não seria uma surpresa, porque quem realmente vê o jogo do princípio ao fim, o Benfica teve mais do que ocasiões para fazer golo, teve mais do que ocasiões para humilhar o Sporting ainda mais, e o quarto lugar, depois de ter perdido 2-1 na Luz, até foi se calhar o menor dos males, porque de facto poderia ter saído com um quarto lugar e mais uma goleada frente ao seu maior rival. Tu tens ups and downs, Lídio? Tenho um up, que vai ser o combate já anunciado pela WWE esta madrugada entre Drew McIntyre versus Randy Orton. Eu acho que vai ser um combate muito bom. Eu não quero ver Drew McIntyre a perder este título, até porque uma vitória sobre o Randy Orton será uma vitória muito, muito boa para o reinado dele, até porque o Randy Orton já tem vindo há uns meses, por causa também do retorno do Edge, vir a ser um dos MVPs da WWE neste momento. Se calhar um último reinado para ele também seria bom, e seria esta a altura certa para pull the trigger, como dizem, mas ao mesmo tempo eu não quero ver um Randy Orton campeão até a WrestleMania para depois perder o título contra o Edge, como assim, desta forma. No entanto, eu quero ver o Drew McIntyre continuar a ser um bom campeão. Ele tem sido, apesar das feitos que ele tem tido e a falta de fãs ter-se notado no reinado dele. Ele é um babyface neste momento. Se fosse ele, se calhar funcionaria melhor neste ambiente, e temos visto os heels a funcionarem melhor neste ambiente, e partia um down para mim, um 50-50 como a WSL da semana passada, que foi a Sasha Banks ganhar a Asuka
por count-out, nem foi uma vitória decisiva e para um campeonato ser perdido desta forma foi mau. No entanto, protegeu a Asuka, mas a forma como protegeu a Asuka foi um bocadinho estranha. Kairi Sane estava Eu discordo totalmente da decisão. estava a ser, Não consigo compreender. eu já nem sei o que é que aconteceu. Acho que a Kairi Sane estava a levar porrada da Bayley. Estava, A Asuka estava. viu no Titantron e foi a correr. Sasha Banks é campeã. Eu percebo o porquê, porque a Sasha Banks e a Bayley têm sido as melhores mulheres dentro deste período do confinamento e da Covid-19 na WWE. Vão recriar, antigamente existia o Two-Man Power Trip com o Triple H e o Steve Austin e agora vai ser a Two-Woman Power Trip entre a Bayley e a Sasha Banks, mas eu acredito que isto vai ser em curto prazo de tempo. Acho que a Sasha Banks vai ter uma ou duas defesas contra, por exemplo, uma Natália, contra uma Ruby Riott, lutadoras que não são assim tão importantes para a WWE, e depois vai perder mesmo contra a Asuka, com uma Asuka a vir com uma vingança grande. E aí vamos ter a Asuka provavelmente contra a Kairi Sane. Kairi Sane já informou que já não está mais na WWE. A Kairi Sane já não tem contrato com a WWE, voltou para o Japão e já não vai lutar mais pela WWE. Pelo menos neste período. Duvido muito. É vermos para querer, mas se para fores ao entrar Twitter desta maneira na feud, ou nem sequer aparecia neste episódio, ou então não eu acho que foi mais, eu não consegui compreender. Eu acho que foi mais uma forma de write-off, tipo, porque ela acabou o contrato com a WWE e vai-se embora. Compreendo a decisão também por parte da Kairi Sane. Ela já devia ter sido campeã, uma Women's Champion, seja na SmackDown ou na Raw, há já muito tempo. É uma worker muito boa e nunca teve o trabalho, nem o reconhecimento merecido por parte, seja de Vince McMahon ou de qualquer pessoa. Pelo que eu vi, nunca vi nada de mais nela, vi mais uma lutadora, mas sinceramente eu fiquei tão aziado com esta situação que eu nem consegui compreender. Mas pronto, eu tenho um up e um 50-50, por isso, quais é que são as tuas recomendações da semana? Mais um filme, desta vez sobre o grande Muhammad Ali, o filme Ali de 2001. Quem não viu, por favor vão ver. Eu uma vez apanhei a dar na televisão e fiquei simplesmente maravilhado com a prestação do Will Smith como Muhammad Ali e Cassius Clay, em que apanha os maneirismos de falar e as suas lutas e a maneira, e está com um corpo espetacular para emular bem o Muhammad Ali, e acho simplesmente espetacular a prestação. Foi nomeado para o Oscar, já é um filme de 2001, já é antigo, mas vão ver porque de facto é um filme mesmo muito bom e que mostra de facto a genialidade de Muhammad Ali no que tocava ao desporto do boxe. Tu tens alguma recomendação? Tenho a recomendação, isto é um filme que a maior parte das pessoas já devem ter visto com a certeza absoluta, é o Creed. O filme Creed, não é o 2, é o 1. O Creed 1 é um grande filme, o Creed 2 deixa muito a desejar. Eu gosto de ambos bastante. Gosto mais do Creed 1 gosto mais do Creed 1 do que o Creed 2. O Creed 2 já parece um bocado mais fantasia, o Creed 1 parece mais hands down, apesar do filme ser fantasia, aquilo não é verdade, não é? Mas quem gostar vá ver o Creed. O Creed é um bom filme, é um filme que conta bastante a história de resiliência e resistência e o querer e a paixão e a ambição. Acho que são as sequelas merecedoras dos clássicos que são o Rocky. Sim, e o Michael J. Fox, ou Michael B. Fox, já não me lembro do nome dele, Michael Fox, vai ser assim, é um grande... Michael B. Jordan. Michael J. Fox é o outro ator. Pois, é o ator do Regresso ao Futuro. Michael B. Jordan é um grande ator, já notámos isso agora um bocadinho extra futebol em tantos nos filmes como o Black Panther, quando ele foi o Eddie Killmonger, e não é só, e é um grande ator e fez muito bem o papel. Também teve em grande forma física para aquele papel, que porra, aquela forma física foi preciso muito, muito treino e deu para ver isso. Mas estas são as minhas recomendações da semana. Quem quiser ver o Creed, veja o Creed. O Creed é um grande filme e é só. Temos 2 filmes de boxe, um de fantasia e outro baseado em factos reais. E pronto, pessoal, por hoje então é tudo. Acabamos então o episódio 8, sim, um episódio que poderá ter algumas raízes ainda para passar para o Formações Táticas desta semana, que deveremos falar sobre a final da taça e deverá sair ou sábado
de manhã ou ainda sexta-feira à tarde, porque vamos falar então sobre o clássico Benfica-Porto na final da Taça, que não falámos neste, e talvez também sobre o final do campeonato. Eu sou o Diogo Bilé, aquele ali é o Lídio Alexandre Galinho, o treinador da cadeira, também conhecido, e nós vemo-nos para a semana. Até lá e desde já, muito obrigado por parte dos treinadores da cadeira.